Olá! Esse quadro aqui, ele tem 18 centímetros assim, por 12 de altura. Eu fiz usando esse verde escuro e esse bege, um café com leite, aqui, para fazer a moldura na lateral. Escrevi com fio Clé, ou você pode abrir, eu mostro como abrir os fios para poder fazer uma linha mais fininha. Aqui dentro eu usei uma tampa de pote, ó, para deixar ele mais firme. Foi tudo feito com apenas um ponto. É muito simples de fazer. Vou começar aqui com o meu fio verde. Vou botar a agulha aqui embaixo do fio, só um pouquinho assim na frente, ó, de fio. E a agulha vai aqui embaixo. Vou girar a agulha assim pra gente começar fazendo um nó corrediço. Faz uma correntinha e puxa. Aqui já tem um nó, então já tá preso na agulha. E eu vou começar com 41 correntinhas. Quarenta, 41. Pronto. Tá aqui as correntinhas. Vou pular uma aqui e eu vou na segunda. Começando aqui, ó, fazendo pontos baixos. E agora eu vou fazendo assim até ali o final. Ó, pegando aqui na primeira correntinha e ponto baixo. Até o final. Chegando aqui no final, e essa aqui foi só uma carreira. Só fiz por uma vez só. Quando chega aqui no final, sempre uma correntinha, e a gente vai virar a peça assim, eu tava fazendo desse lado, né, agora vai ser o contrário. E eu vou pular essa correntinha e eu vou aqui em cima desse ponto, e vou fazer até o final. Então, eu vou subir essa peça, vai ser um retângulo assim, bem simples. Então, vai continuar agora aqui essa volta até o final. Quando chegar aqui no final, uma correntinha e volta, uma correntinha e volta. Eu vou fazer isso por 30 vezes. Ele vai ficar desse tamanho aqui. Olha, ele fica bem certinho aqui, ó. Depois dá pra você poder contar que a cada duas, ele faz um vinco aqui, ó. Tem uma sombra. Então, dá pra contar a cada dois pra não se perder, se você não quiser usar um marcador. Então, aqui, ó, 2, 4, 6, 8, 10. E aí, eu vou fazer até ter 30. E vai precisar de dois desses, a parte da frente e a parte de trás. Com as duas peças já feitas, aqui, ó, eu terminei essa segunda. Aqui eu vou cortar meu fio. E agora a gente vai fazer a parte em volta, a moldura do quadro. Pode puxar aqui, ó, das duas peças, assim. A gente vai juntar esses fios aqui, ó, com dois nós, só pra facilitar. Pronto. Aqui, pra esse quadro ficar firme, porque ainda tá bem mole, eu vou usar uma tampa de plástico. Eu tenho essa tampa de pote aqui que quebrou, eu vou usar ela, que é quase do mesmo tamanho. Mas poderia ser aquelas tampas de pote de sorvete também. E eu vou recortar aqui só essa moldura aqui, essa parte aqui em volta, pra gente colocar só esse meio aqui.
Então, essa parte aqui não serve mais porque ela era alta aqui na lateral e eu vou usar só essa parte do meio só para dar um pouco de suporte aqui. Tanto é que nem cobre tudo, mas se você tem um pote maior que cobrisse, é mais fácil. Você põe assim o pote aqui embaixo, se ele for maior, põe essa parte em cima e mede assim com uma caneta para na hora de cortar ser mais fácil. Isso aqui vai ficar entre as duas peças. Então, aqui depois, ele vai conseguir ficar durinho. Mas antes disso, para não atrapalhar ainda mais, eu já vou começar fazendo aqui a moldura. Então, vou pegar essa cor de linha, um bege, uma cor de café com leite. E eu vou começar do mesmo jeito que eu fiz para começar aqui embaixo, né? Com um nó corrediço. Coloco o fio aqui na frente, gira assim. Só não começa a fazer correntinha agora, a gente já vai fazer pontos baixos. E agora eu vou começar daqui, ó, pra ficar mais fácil. A gente tem um guia nessa parte. Vou encaixar aqui, ó, passando por dentro dos dois pontos, desse jeito. E eu vou fazer ponto baixo, pegando as duas peças. Assim, ó. Pega as duas peças, traz aqui e faz ponto baixo. É pra unir mesmo. Desse jeito. Bom, vou fazer assim até chegar aqui no final. Eu tô chegando aqui no final, onde eu fiz aqueles dois nós. Esse aqui é aquele último ponto. Esse último ponto aqui, eu vou fazer 2 pontos dentro desse mesmo buraco, que é pra gente poder fazer a curva. E aí ele vai virar assim, ó, naturalmente. E aqui tem 40 pontos. Todo quadro tem 40 pontos. Esses fios aqui eu vou colocar aqui pra dentro. E aqui a lateral, eu vou tentar fazer da mesma quantidade desse lado, fazer desse aqui. Eu vou encaixar sempre onde tiver um buraquinho. Então, aqui, ó, no meio do ponto. Aqui embaixo. E no meio do ponto. Depois aqui embaixo. Vou tentar mostrar como fica, ó. Aqui e aqui embaixo. Nesse e aqui embaixo. Tá vendo? Assim eu vou conseguir manter a mesma ordem de pontos, mesma quantidade de pontos desse lado e desse aqui também. Cheguei aqui embaixo e quando chegar aqui, faz os 2 pontos também, aqui ó, nessa curvinha. Pega esses primeiros pontinhos aqui, que eles são mais apertados. Passou. E aqui eu vou fazer 2 pontos aqui dentro. Pronto. Agora aqui embaixo já fica bem mais fácil do que naquela lateral ali, né?
Esse aqui é o meu último ponto, eu vou fazer 2 pontos aqui, mas antes eu também vou dar 2 nós, só para deixar eles mais juntos aqui. Esse foi o lado que eu comecei. Quando eu coloco aquele pouquinho de fio para poder fazer o nó corrediço. E aí, nesse mesmo ponto aqui, vou fazer o segundo ponto. Mas antes de eu passar para essa parte aqui, para essa lateral, eu vou colocar o meu pedaço de plástico, para deixar ele mais retinho. Desse jeito. Agora sim, eu posso fechar. Agora eu vou fazer um ponto aqui, naquele lugar onde eu comecei. Pra ficar igual com todas as esquinas. Desse jeito. Se você achar que assim tá bom, pode terminar. Mas eu acho que a moldura ainda tá muito pequenininha pra um quadro. Eu vou fazer uma segunda aqui. Então, para isso, eu vou colocar aqui o marcador. Pra eu não me esquecer que eu termino nesse ponto aqui. E eu vou começar. Aqui, em cada voltinha, em cada esquina, eu fiz 2 pontos nessa lateral. Então, agora, se eu fizer um só, ele vai ficar curvado assim, ó. Então, em cada um desses 2 pontos aqui, eu vou colocar um aumento. Vou começar aqui já fazendo esse aumento, porque já tem um ponto aqui nessa esquina. Então, vou pegar esse primeiro ponto e vou fazer 2 pontos aqui dentro. Um ponto e no mesmo lugar, o segundo. Quando eu terminar, eu vou fazer a mesma coisa nesse último ponto aqui. Agora, eu vou fazer ponto baixo. Até lá. Cheguei nesses 2 pontos que ficam aqui bem na curva. E eu vou fazer 2 pontos aqui dentro desse ponto aqui, ó. Desse primeiro ponto. O meu segundo. E aí, no próximo, a mesma coisa. 2 pontos aqui também. Assim. E agora eu vou seguir fazendo pontos baixos até a outra esquina. Aqui nessa curva eu vou fazer do mesmo jeito, colocar 2 pontos aqui também. E no próximo ponto a mesma coisa. E eu vou seguir fazendo aqui, 2 pontos aqui, até chegar aqui atrás. Chegando aqui no final, nesse último ponto, os meus 2 pontos. E terminei. Eu acho que com 2 já fica ótimo. Vou cortar meu fio. E agora aqui fazer esse arremate com um fio só. Primeiro eu vou tirar essa diferença que tem aqui de pontos. Então, eu vou fazer aqui um ponto falso, para que eu possa fazer um arremate de um jeito perfeito, para que não veja que esse aqui é o final da peça. Então, agulha assim, de cima para baixo, eu vou pular esse primeiro ponto
E eu vou no segundo, eu vou encaixar a agulha aqui, ó, passando assim pelas duas alcinhas. E eu vou puxar esse fio lá pra trás. Aí eu vou voltar nesse último que eu fiz, a agulha também daqui de cima pra baixo, mas passando só por dentro aqui de uma das alcinhas. Eu vou pegar esse fio e passar assim, ó, pra lá também. Puxa essa primeira alcinha aqui e arruma assim. Agora aqui ficou direitinho. Não dá pra ver que foi aqui que terminou. Desse lado aqui. Agora aqui eu vou fazer o arremate. Mas só tem um fio. Geralmente quando tem 2 fios eu dou 2 nós. Eu vou torcer ele. Aqui, ó, ao contrário. Eu vou abrir assim. Desse jeito, aqui dentro tem 5 fios. E aí eu vou separar 3 fios para um canto, 2 fios para outro. Coloquei aqui na agulha e agora eu vou só separar um desses 2 fios. Eu vou passar por dentro aqui, ó, de uma argolinha qualquer. Só para que fique com o espaço entre esses fios. E aqui agora eu vou dar 2 nós, porque é como se tivesse 2 fios separados. E pode cortar. Pronto. E agora aqui eu vou escrever. Eu tenho aqui esse fio Cleia, que ele é bem fininho. Eu vou usar ele, mas se você não tiver, você pode usar esse fio comum. E como eu falei, é só abrir que ele tem outros fios, aí você pode escolher a quantidade de fio que quiser usar. Inclusive, poderia ser até mais fino que esse que eu tô usando, se você decidir pegar um fio só. Olha, separando aqui 2 fiozinhos, é até um pouco mais fino do que esse branco. Separando 3 é quase como a mesma coisa. Vou cortar aqui um pedaço suficiente para poder escrever qualquer coisa que eu quiser. Agora a gente vai bordar. Vou colocar aqui na agulha. E eu vou encaixar aqui em qualquer ponto, aqui embaixo, para que depois eu volte nesse mesmo lugar para poder arrematar. E aqui você pode escrever o ABC, 1, 2, 3, enfim, o que quiser. Pronto. Vou deixar só assim. Cortei muito fino, né? E agora aqui, vou cortar para poder dar 2 nós com esses fios aqui. Não vou puxar muito, senão vai repuxar aqui o começo e o final também. Só no segundo que eu vou fazer mais apertado. Assim. Vou cortar aqui bem rente. E empurrar esse nozinho ali pra dentro. Assim. Pronto. Agora eu quero que mostre aqui no Instagram o que você escreveu e como é que ficou o seu. E é isso.